Quando eu assisti a segunda temporada de The Great, cheguei a dar um pulo quando vi a Catarina usando espartilho mesmo durante a gravidez. O que era um negócio absolutamente comum nos anos 1700 e 1800, mas que por algum motivo raramente é mencionado nas produções e romances de época. Mas sim, as mulheres grávidas usavam espartilhos durante a gravidez inteira, mas não necessariamente eles eram as coisas mais seguras do mundo. Meu nome é Pauline Kisler, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você está caindo de paraquedas no canal hoje por causa desse vídeo, a gente já tem vários conteúdos aqui que exploram a história do espartilho, como é que essa peça realmente era feita e que explicam por que a maioria das coisas que você ouviu sobre espartilhos até hoje são uma grande coleção de bobagem que não se sustenta quando a gente faz uma análise responsável das fontes históricas da época, muito menos quando examina as peças originais do período que ainda existe. Então já aproveita para dar uma conferida na nossa playlist sobre espartilhos que está linkada aqui em cima no card e também na descrição. Existem registros do uso de espartilho por mulheres grávidas pelo menos desde o século XVII, mas peças de roupa ligadas diretamente à maternidade são raras de serem encontradas, e no caso dos espartilhos isso é mais raro ainda. Através das descrições de cronistas e também da literatura, inclusive de zoeira, a gente consegue descobrir que os espartilhos de gravidez do século XVIII tinham mecanismos de regulagem nas laterais, que permitiam afrouxar a peça à medida em que a barriga crescia. E por os espartilhos do período serem feitos com barbatanas de baleia, que são material orgânico, flexível, que reage com o calor da pele, eles acabavam se adaptando muito bem ao formato desse corpo que estava mudando tanto. Eu não usei o espartilho desse período, mas a Marika, do canal Enchanted Rose Costumes, fez um espartilho de gravidez do século XVIII e documentou todo o processo de confecção e de usar esse espartilho ao longo da gravidez dela. O vídeo está em inglês, mas é legal para você ver como a peça se comportava na vida real, em um corpo real, e o link está aqui em cima no card. Durante a Era Vitoriana, os espartilhos foram se tornando peças mais complexas e ganharam novos materiais, como as barbatanas metálicas. Esses fechos de metal chamados de busk e os ilhoses metálicos que permitiam manter melhor a compressão da peça na hora de ajustar os cordões sem rasgar o tecido. Sem contar que existiam versões alternativas dos espartilhos, onde as barbatanas metálicas eram substituídas, por exemplo, por aquela parte mais durinha do centro da pena de alguns pássaros. Além do cording, que era uma técnica antiga para dar estrutura às peças sem precisar usar barbatanas. Mas se no século XVIII o uso dos espartilhos durante a gravidez estava muito mais ligado à necessidade de dar suporte para os seios da mulher e a manter uma aparência que não parecesse muito desleixada ou muito informal, na Era Vitoriana essa relação da gravidez com o espartilho mudou completamente e, cá entre nós, ela mudou para muito pior. A Era Vitoriana é conhecida por um certo puritanismo quando o assunto era funções do corpo humano, especialmente o sexo. A educação feminina ideal era aquela que mantinha as jovens sem qualquer conhecimento sobre sexo e reprodução até o momento do casamento. O que não valia para os homens, obviamente. E para preservar essas jovens do contato com as malícias do mundo, as menções a sexo, mesmo que disfarçadas, não poderiam circular livremente pela sociedade. Daí toda uma preocupação que existia na época de controlar o conteúdo dos romances lidos pelas jovens solteiras, de evitar que elas tivessem amizade muito próxima com mulheres casadas e também de procurar ao máximo esconder ou disfarçar a gravidez em público. A gente já falou bastante sobre esse assunto no vídeo sobre as roupas de gravidez na Era Vitoriana, que está linkado aqui em cima na tela e também na descrição desse vídeo. Mas a própria estrutura das roupas usadas pelas mulheres grávidas era pensada para que a barriga não ficasse de forma alguma em evidência. E, infelizmente, na Era Vitoriana, o espartilho era pensado para esconder ao máximo a gravidez. Porque se a maternidade era exaltada na arte e na religião, o corpo da mulher grávida parecia ser uma coisa repugnante e vergonhosa aos olhos da sociedade vitoriana. Para as mulheres ricas, as normas sociais aconselhavam que a mulher grávida se retirasse da vida social assim que a gravidez se tornasse visível. Para as mulheres trabalhadoras, uma gravidez visível podia levar imediatamente ao desemprego, especialmente no caso de trabalhadoras domésticas.
E em todos os casos, o espartilho era uma ferramenta que ajudava a ocultar ou disfarçar essa gravidez pelo maior tempo possível. Primeiro, o espartilho comum, aquele que já fazia parte do dia a dia de muitas mulheres. Espartilhos que eram produzidos industrialmente desde 1870, mas também podiam ser feitos sob medida com uma costureira ou até em casa. E depois os espartilhos saudáveis, como muitos deles eram anunciados de maneira disfarçada, com cordões e regulagem nas laterais da barriga e até dos seios. Para a mulher vitoriana, esse espartilho dava mais algumas semanas de liberdade para a vida social ou para pensar num plano B em caso de desemprego. E uma coisa absolutamente curiosa é como os médicos que tanto falavam contra os espartilhos em outras situações, quando o assunto era o uso de espartilho na gravidez, eles ficavam bem quietinhos. E nas pouquíssimas, raríssimas publicações sobre esse tema que existem na época, a preocupação era única e exclusivamente a saúde do feto, enquanto a saúde da mãe era sumariamente ignorada. Só que o conhecimento da medicina vitoriana sobre o corpo humano era todo baseado no corpo masculino. A gente está falando de uma medicina que se baseava muito mais na opinião dos médicos do que em evidências científicas. Um bom exemplo é como vários médicos vitorianos defendiam que a mulher precisaria ter filhos para que o útero se fixasse dentro do corpo e ela não desenvolvesse transtornos mentais. As primeiras menções a espartilhos de gravidez, ainda que bem disfarçadas, são em textos da década de 1830. As patentes começam a ser registradas em 1840, mas os espartilhos específicos para gravidez só começam a ser anunciados e comercializados em larga escala depois de 1870, o que coincide com o início da produção industrial desse tipo de peça. Em 1856, Roxane Kaplan propôs um espartilho de gestação com painéis elásticos na frente, que permitiriam uma expansão da peça à medida que o corpo crescesse. Um mecanismo que foi adaptado e usado ao longo de todo o restante do século e até depois, com algumas variações interessantes, como esse modelo de 1910 que está no Museu da Roupa Íntima na Inglaterra. Além dos elásticos horizontais na frente, ele tem abas removíveis sobre os seios, o que indica que essa peça também era projetada para ser usada após o parto durante a amamentação. Só que apesar dos elásticos, esse espartilho ainda tem o fecho metálico reto, o que provavelmente tornaria o uso dele insuportável no final da gravidez. Durante a Era Vitoriana, esses fechos metálicos dos espartilhos eram frequentemente curvados e combinados com painéis elásticos, tanto na lateral quanto na frente, para tentar dar um pouco de conforto à gestante, além das amarrações laterais que permitiam abrir o espartilho especificamente na região da barriga. Mas nos anos 1880 e principalmente nos anos 1890, novos modelos foram sendo introduzidos no mercado com modificações na sua estrutura que procuravam eliminar a necessidade desse fecho metálico. É o caso desse modelo inglês de 1892, com poucas barbatanas, e um fechamento com abas de tecido que parece levemente inspirado nos espartilhos de prática de esportes da mesma época. Um dos grandes problemas que dá para notar nesses espartilhos é que eles até podiam oferecer suporte aos seios, mas não davam suporte nenhum na parte baixa da barriga. E para isso especificamente foram desenvolvidas as ancestrais das cintas elásticas cirúrgicas como a gente conhece hoje, e que acabaram se tornando uma alternativa para as mulheres que não queriam ou não podiam usar o espartilho completo, principalmente nos últimos meses da gestação. O que é o caso desse raro modelo que encontramos no Museu Metropolitano de Nova York, fabricado entre 1850 e 1870, e que claramente foi projetado para dar algum suporte à barriga e à coluna da pobre mulher. Vocês sabem que eu sou uma daquelas pessoas que briga não para que os espartilhos voltem, mas para que as fontes históricas sobre eles sejam lidas de uma maneira mais responsável, mais crítica, e que a história dessa peça seja contada de uma maneira menos sensacionalista e menos leviana, principalmente nas redes sociais. Eu uso espartilhos históricos, com modelagens da época há muitos anos, inclusive uso prolongado de várias horas a trabalho, e eu nunca tive problema de saúde nenhum com isso, e eu faço acompanhamento periódico com o médico justamente por causa disso. Mas uma coisa que é muito importante de dizer é todos os meus espartilhos são feitos sob medida por pessoas que realmente manjam de anatomia e sabem onde é que pode botar pressão e redução no negócio, e é por isso que eles não me fazem mal, tá? Depois que eu descobri que estava grávida, eu só usei o espartilho uma vez no começo da gravidez, eu acho que eu estava com 1 mês e meio, 2 meses. E ainda assim foi um modelo de 1850,
com poucas camadas, menos barbatanas, mais curtinho, um modelo mais leve mesmo, que eu já pensei em usar porque eu não queria arriscar nenhum tipo, aumentar a pressão interna no meu abdômen. Mas conforme eu pesquisava para esse vídeo e eu fui lendo descrições e até as entradas dos diários de mulheres do século XIX, foi me dando uma agonia tão grande de imaginar um corpo grávido sendo comprimido dentro de um espartilho comum, como que normalmente eu usaria se eu não estivesse grávida. Mas agora que a minha barriga tá aparecendo pra valer, eu não consigo nem imaginar de usar uma roupa, qualquer peça de roupa, que aplique pressão na barriga e restrinja o crescimento natural e o formato que esse corpo vai criar por causa da gestação. Eu juro que tinha me programado para fazer um espartilho de gravidez, mas depois de estudar as peças e a modelagem da época, é um negócio que simplesmente não vai rolar, porque não tem como esse negócio ser minimamente saudável. Inclusive, se você tá grávida e tá pensando em meter o espartilho nesse seu corpinho logo depois da gravidez, já vai tirando seu cavalinho da chuva, porque isso não vai acontecer. Porque nenhum profissional responsável vai aceitar substituir uma cinta cirúrgica que é projetada para o pós-parto por um espartilho. E saiba que se você tentar usar o espartilho mesmo assim contra todas as recomendações dos profissionais de confecção e dos profissionais de saúde, você vai ter problemas de saúde muito sérios no seu pós-parto. Só que eu gostei demais desse suporte abdominal do Metropolitan e ele é muito parecido com os suportes abdominais modernos. Então, depois de consultar minha obstetra essa semana, provavelmente eu vou recriar essa peça em algum momento dos próximos meses. E se você assistiu até aqui, muito obrigada, já deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe seu comentário aqui me contando o que você achou dos espartilhos de gravidez e aproveita para dar uma conferida nestes outros conteúdos de história da moda que eu separei para você com todo carinho.